é o escritor dizendo para os irmãos que estão sendo afrontados, os irmãos que estão no deserto: assim como seus pais tiveram a oportunidade de entrar na antiga aliança, vocês também são convidados a entrarem no descanso do Senhor. Há um descanso para este povo. O escritor aos Hebreus, ele foca nessa expressão: há um descanso para vocês. Ainda que seja nessa esfera terrena, mas há um descanso. A expressão descanso aqui, nos 16 versículos lidos no capítulo 4, ela aparece 9 vezes. Se você ler desde o versículo 1 ao versículo de número 16, você perceberá que 9 vezes o escritor fala a respeito do descanso do Senhor. Quando você estuda essa expressão descanso, dentro deste capítulo, você perceberá que há 2 termos aqui propriamente dito. Primeiro, a ideia de paz, desfrutar do descanso e ter um momento de tranquilidade. É o escritor dizendo: ei, tem refrigério para você no meio da aflição. Tem paz na sua alma para você no meio da aflição. Esse termo aparece 8 vezes, aleluia, e apenas uma vez trazendo a ideia do descanso sabático. O escritor, ele está focando literalmente para vocês que estão em sofrimento, há um descanso do Senhor para a tua vida. A ideia aqui é, depois de uma longa caminhada, uma longa jornada, marcada pelo sol escaldante, pela tempestade, pelo sofrimento, pelas aflições, depois de uma viagem longa e cansativa, é como o escritor estivesse dizendo para a igreja: você chegou no ponto de um jardim regado por águas, porque há um descanso do Senhor para a tua vida. É Deus te orientando nessa noite: não se canse, e se você se cansar, tem um descanso para a tua vida, aleluia. E agora que o escritor está mostrando com clareza isso para eles, ele está dizendo: agora vocês têm a oportunidade de descansar em meio ao caos, descansar em meio à provação, se refrigerar, desfrutar de paz. É como se ele estivesse dizendo: o deserto passou, a prova passou, agora você tem o direito de descansar no Senhor. Levante a tua mão para o céu e eu libero uma palavra. Há um descanso de Deus para a tua vida aqui nessa noite. Para você que está cansado, é o céu liberando para você, dizendo: ei, você passou por esse deserto, o sol estava escaldante, a tempestade está muito grande, mas tem um lugar de descanso para você. Recebe pela palavra nessa noite, tem descanso de Deus para a tua vida. Se você crê na palavra, agradeça a Ele nessa noite. Aleluia. Além disso, o verbo entrar, no capítulo 4, de diferentes maneiras, ao ler o capítulo, aparece 8 vezes neste capítulo. Sempre, olhe bem para mim, sempre fazendo menção ao descanso do Senhor. O escritor aqui está literalmente convocando o povo para entrar no descanso do Senhor. O escritor está convocando a igreja literalmente para entrar no descanso do Senhor. Eu vou repetir: a igreja está sendo convocada para entrar no descanso do Senhor. Eu não gosto disso não, mas olha para esse crente e diga para ele assim: descanse, irmão. Diga para ele: Jesus é bom.
Aleluia. Os estudiosos, irmãos, eles classificaram este episódio, esta fala do escritor aos Hebreus, como sendo a segunda obra da graça. Ou seja, vocês não dependem do arrebatamento para descansar. Como é que é? Vocês não dependem do arrebatamento para descansar. Como assim? É o escritor dizendo: ei, para quem é salvo, para quem é crente, quem tem firmeza doutrinária na salvação, o descanso no Senhor não é no arrebatamento, é já, é hoje, é agora. Está sofrendo por quê? A ideia aqui é: quem é salvo está preocupado com o quê? Vai se preocupar com o quê? Quem é salvo está dizendo: eu estou em paz, porque há um descanso de Deus na minha alma. Uremicandarabahas. Há um descanso de Deus na minha alma. Qual é a principal característica do cristão que o escritor está enfatizando para nós? A principal característica do escritor é descansar em meio ao caos. Descansar em meio à situação presente. Quando você conversa com um salvo e coloca em pauta o cenário mundial, o que você vai ouvir da boca dele é: eu estou em paz, eu estou tranquilo. Mas você consegue ficar em paz em meio a tudo isso? Sim. Por quê? Porque eu estou no repouso de uma promessa. Eu estou em paz na alma, porque há um repouso dentro do meu ser. O mundo está pegando fogo, está um caos, mas o crente está dando glória a Deus e aleluia, e muitas vezes dizendo: no meio das tribulações, no meio do deserto, eu espero pelo Senhor, a minha alma está em paz, eu descanso nele. O escritor está dizendo assim: para vocês que eu estou escrevendo a carta, eu estou escrevendo porque vocês têm condições. Condições do quê? De descansar. Por que descansar nessa esfera? Porque vocês são salvos. Porque vocês são crentes. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, mas crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, porque Jesus já preparou o lugar de vocês. É o Espírito Santo dizendo: fique tranquilas. Fique tranquilo, há um lugar de descanso ainda nessa esfera. Enquanto Ele não volta, vivemos em paz. Enquanto Ele não volta, adoremos a Ele. Enquanto Ele não volta, glorifiquemos a Ele. A esperança viva, Cristo Jesus, é o Espírito bradando para a igreja: tira a tua preocupação nessa noite, descansa! Descansa, descansa no Senhor. Está perturbado porque descansa. Pregador, estou cheio, descansa. Ele está mostrando o benefício de um crente salvo. Quem é salvo, descansa em meio ao caos.
Nós aguardamos a volta de Cristo, sim. Porém, em meio ao sofrimento aqui, vivamos em paz. Vivamos tranquilos. Não vivamos ansiosos por coisa alguma. Porque quem cuida da igreja é Ele. Eu estou liberando a palavra. Quem cuida da igreja é Ele. Há um descanso para a tua alma nessa noite. Pega quem crê na palavra. Ele vai entrar na tua alma, na dimensão. Não vai ter perturbação no teu espírito. É Deus liberando do céu dizendo: descansa, igreja! Descansa! Ele dizendo: é possível descansar em meio a tudo isso. Para você que tem chorado, é possível descansar em meio a tudo isso. Porque a ideia do escritor é: ei, o sofrimento não vai acabar. Porque na ideia de alguns crentes da época era: só vai acabar isso quando Jesus vir nos resgatar. Quando vir nos buscar. E é a ideia de muitos cristãos. Mas a ideia central do escritor é: no meio do sofrimento, ainda que ele não volte, não perca a sua paz. Não perca a sua paz. Seleme ovácia. É neste ambiente que eu estou falando de paz. É nessa esfera que eu estou falando de descanso. É o Espírito bradando na tua vida: ei, deita e dorme. Deita e dorme. Fique em paz. Tenha paz na tua alma. Aquele que é fiel na tua vida, ele tem a responsabilidade de cuidar de ti. Igreja militante do Senhor, a voz de Deus brada neste recinto, e a palavra é essa: descansa! É o escritor dizendo para o salvo: há um convite para você. Há um convite para você que é crente salvo. Qual? Desfruta do descanso. Desfruta do repouso no Senhor. Aleluia. Se você lê esse texto, todas as vezes que essa expressão aparece nele, ela aparece com um senso de urgência. É o estado de emergência. Olha o versículo 1 que diz: temamos, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, pareça que algum de vós fica para trás. Isso aqui é urgência. Temamos. Se você ler alguns versículos, você perceberá que há um estado de urgência. É o escritor falando aos irmãos que estão em sofrimento de forma urgente: descansa, tenha paz. Por que o escritor usa o termo urgência aqui? Para demonstrar para os irmãos que estão em aflição que o grau de importância desse convite para eles é de extrema urgência. Ele está convocando os irmãos, é mais ou menos assim: vem descansar, ou vocês não vão suportar. Descansa! Descansa! Descansa, ou vocês têm isso em mente, ou vocês vão sucumbir, porque a prova é grande, o sofrimento é grande, e a
realidade do texto não tem meio termo. Ou você entra no descanso ou não entra. É opcional. Ou você entende a voz de Deus e descansa nele, ou você vive uma vida como sendo de sofrimento, mas prestes a sucumbir, a morrer. O Espírito Santo de Deus está dizendo: eu estou lhe dando um caminho nessa noite, eu estou lhe dando uma direção, a um descanso do céu para a tua vida. Abra a boca e agradeça a Ele. Ou você desfruta desse descanso, ou não desfruta. Aí você precisa entender a história que está sendo escrita. E quando você percebe isso, o que esses irmãos estão passando? Eles estão sofrendo. A ideia do texto é: vocês podem sofrer, mas vocês mesmo no sofrimento têm uma escolha. Qual? Ou vocês entram no descanso do Senhor, para que o coração de vocês esteja em paz, ou vivam uma vida de perturbação. Escolham! Ei! Salvos! Em minhas provas! Tem uma via de regra dentro dessa realidade bíblica. Escolha sofrer descansando neles, ou sucumbas sofrendo na dependência dos homens. Não tem meio termo. Aqui no texto tem uma lição primordial. Qual é a lição? É só você ler os 2 versículos que lemos. Olha o 2. Porque também nos foram pregadas as boas novas, como a eles, mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. O que ele está dizendo? O povo de Israel caiu no deserto, indo para onde? Para o descanso. O povo de Israel caiu no deserto, indo para onde? Para a promessa. Motivados pelo quê? A deixarem o Egito pelo descanso. A ordem foi de quem? Deus. Sai do Egito e vai para o deserto. Para quê? Descansar. Há uma terra prometida. E qual o problema? O problema é que eles pararam no caminho, pereceram no caminho e permaneceram no deserto. Aí a história se repete. Quando o escritor aos Hebreus vê o sofrimento dos cristãos, e ele está nos levando a pensar. Pensar no quê? Olhem para o povo de Israel no Egito. Eles não suportaram a provação do deserto. E aí? E aí ele pergunta para nós aqui hoje: o que vocês vão fazer? O que a igreja atual fará? Vocês vão correr no mesmo erro deles? Ou vão ouvir a voz de Deus? Indo para o descanso, eles sucumbiram no deserto. Indo para o descanso, eles pararam no caminho. Eles não entraram no descanso do Senhor. Aí o Espírito Santo brada para nós hoje:
Mas a igreja não vai se portar no mesmo erro que os filhos de Israel no Egito. Nós não vamos cair no mesmo erro que eles. Ainda que estejamos no deserto, ainda que estejamos em aflição, na dor, no vale, no sofrimento, nós não cairemos no deserto. A igreja bradará dizendo: eu descanso no Senhor. Olha o que Deus está dizendo para você nessa noite. Rompe essa dor hoje. Segura essas lágrimas. Respira fundo. Entra nesse descanso hoje, pelo amor de Deus. Para de viver perturbado. Há um Espírito Santo bradando em você. Tem um descanso para a tua vida. Tem um descanso para a tua vida. Olha o versículo 1. Temamos, pois que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, nós não deixaremos essa promessa. Não deixaremos. A ideia aqui no versículo 1 é: ele está verbalizando como a ideia de alguém que tenha falhado na sua missão de entrar no repouso do Senhor. E o que eu acho interessante, irmão, se você ler o versículo 1, a clareza dele nos mostra que é possível que alguém fique para trás. Olha só, pareça que algum de vós fique para trás. Ele está dizendo aos irmãos: ei, o povo de Deus no Egito, lá no deserto, eles pararam, ficaram no caminho e não entraram no repouso. Ele está dizendo assim: assim como o povo hebreu ficou lá e não entrou no caminho, é possível que algum de vós fique para trás. E por que ele usa essa expressão? Olha como ele começa o versículo 1. Temamos. Ou seja, tenham medo. Do quê? De sair deste ambiente. Tenham medo do quê? De caírem no mesmo erro que os filhos de Israel. Tenham medo de quê? De parar no deserto e não prosseguir para a promessa. E quando ele diz tenham medo, aí ele diz: parece que algum de vocês pode ser que fique para trás. Eu estou lhe orientando pela palavra: tenham medo. O que é isso? Alerta. Vou no rasgado. Muda essa situação hoje. Quem é espiritual entende isso. Muda essa situação hoje. Por quê? Porque me parece que nessa situação alguém de vocês pode ficar para trás. Qual é o medo que o escritor está verbalizando aqui acerca dos cristãos que estão sofrendo? De cometer os mesmos erros que o povo cometeu no meio do deserto.
Por que eu estou dizendo isso? Porque a palavra recebida por eles foi desobedecida por muitos. É só você ler o versículo 2. Porque também a nós foram pregadas as boas novas. Foram o quê? Pregadas as boas novas. Como a eles. A eles quem? O povo do deserto. Mas a palavra da pregação, olha o texto, nada lhes aproveitou, porquanto não estava misturada com a fé naqueles que a ouviram. Que é isso, Austin? Escuta, 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 e não muda nada. Qual é o resultado? É possível que quem escute, 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 algum de vós fique para trás. É difícil falar isso, mas é verdade. Não obedecer a palavra é o escritor dizendo: vocês não entrarão no descanso em meio à desobediência. Quando o escritor aos Hebreus, ele diz: pareça, olhe bem para mim, que algum de vós fique para trás, ele está nos dando pelo menos 3 interpretações. A primeira, eles realmente erraram a ponto de não entrarem no descanso do Senhor. Segundo, é uma espécie de alerta para os irmãos. Ou seja, fiquem atentos. Se alguém perdeu aquele descanso lá com Moisés, lá no deserto, é possível que na época da graça, alguém fique de fora do descanso. Terceiro, serve como veredito. Quem abriu mão de entrar foram vocês. Por quê? Por causa do vosso erro. Eu te pergunto, vai entrar no repouso ou vai continuar do jeito que está? O original aqui, irmãos, no original, quando ele fala e traz a expressão fica para trás, a ideia do original é chegar no dia seguinte. É mais ou menos a ideia das virgens, loucas e prudentes. Quando ele fala assim, é possível que algum de vocês fiquem para trás, a ideia do original é isso aqui: chegar no dia seguinte. E lá nas virgens, quem chegasse no dia seguinte, o texto diz, e a porta chegar tarde demais, chegar no dia seguinte, ou seja, alguém que não cumpriu o propósito e se perdeu no caminho. Nas entrelinhas é isso aqui, ó. A gente canta, prega, vem para o culto, canta, prega, vem para o culto. Jesus vem, e o escritor diz, é possível que algum de vocês fiquem para trás. É a sensação das virgens loucas. Tinha azeite, era virgem, estava esperando, mas quando o noivo bradou, entrou as prudentes, e as loucas ficaram de fora.
Elas têm tudo que as prudentes têm, inclusive o desejo de esperar o noivo. Mas quando o noivo veio, o texto diz: a porta fechou-se para elas. Do que adianta estarmos aqui, vivermos aqui, e no dia que bradar e soar a trombeta, nós ficarmos para trás? Do que adianta estudarmos, pregarmos, falarmos? Mas o escritor é possível que alguém de vocês não entre no repouso. Essa é a ideia aqui, irmãos. É de alguém que correu e chegou atrasado. Chegou no dia seguinte. E quando chegou, fechou-se a porta do repouso do Senhor. Eu me lembro em 2005, eu estava no estado do Pernambuco. E eu tinha um voo para São Paulo às 7 horas da noite. Cheguei no aeroporto 5 horas da tarde. E eu disse ao moço que estava comigo: olha, ainda está muito cedo, vamos conhecer o aeroporto. Fiquei andando. Quando eu fui olhar no relógio, faltava 10 para 7. E bradou o som no aeroporto dizendo: o voo tal, já está partindo. E aí eu saí correndo, para não perder o voo. Quando eu cheguei lá, na entrada para pegar o avião, a moça disse assim para mim: por mais 1 minuto, você ficaria de fora. É isso aqui que eu estou falando. É a gente correr aqui. E quando bradar o céu dizer: é possível que algum de vocês fiquem de fora. O que eu acho lindo, irmão, é que Deus é misericordioso. Ele está dizendo para nós: a porta ainda está aberta. E pelo fato dela estar aberta, a voz do céu, não é do olho, é do céu dizendo para você: olhe bem para mim mesmo. É Ele dizendo para você agora. O que? Te apruma. Arruma o que está errado aí. Porque vai chegar uma hora que o repouso nos chamará. Te arruma, porque Deus é misericordioso. Aproveita que a porta ainda está aberta. É Ele dizendo: você não pode ficar de fora. Não caia nesse erro que eles caíram. Não caia nesse erro do povo que tinha promessa. Caminharam para a promessa, mas ficaram no deserto. Não tem aquele ditado: nadaram e morreram na praia. Sabe qual é a luta de Satanás, irmãos? Não é que você saia da igreja, é que você viva dentro da igreja, mas quando vier a chamada do repouso eterno, é possível que algum de vós fique de fora. E a palavra é esta: abre os teus olhos nessa noite, abre a tua mente nessa noite, abre o teu coração nessa noite, e ouça a voz de Deus para a tua vida. Este lugar aqui não é suficiente, não, é preciso estar embasado aqui. Hoje você está dizendo: não se perca. Não se perca.
o escritor dizendo: tenham medo do quê? De ficar de fora. Temam a Deus. Fiquem longe do pecado. Ore. Santifique-se. Porque a trombeta vai tocar. E não é a tua voz bonita que vai te levar para o céu. Não é a tua palavra que vai te levar para o céu. Não é. A tua intelectualidade, o teu talento, não é, não. É como o pastor sempre diz, é o teu caráter. Não incorram nos erros do povo de Israel no deserto. É o escritor gritando: saiam do erro deles. Porque se vocês não saírem, é possível que vocês fiquem de fora. Deus abençoe os irmãos.